Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a matemática do Goiás para continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Já falei em outros vídeos, obviamente a possibilidade de cair é maior do que a de ficar, porque mesmo olhando só para o próprio umbigo, o Goiás fazendo a sua parte, vencendo 3 jogos na Serrinha, ele possivelmente estará na Série A do ano que vem. Daqui a pouco trago mais em relação aos números. Porém, se o Goiás até aqui no Brasileirão só venceu 4 jogos em casa, é difícil o torcedor ter essa confiança que nas últimas 3 partidas ele vai vencer todas elas na Serrinha e escapar. Mas existe sim essa possibilidade, e também já comentei em outros vídeos que é melhor acreditar nesta difícil permanência, nesta reta final, do que jogar a toalha, aceitar ter que disputar toda a Série B do Brasileirão no ano que vem. Será ainda mais custoso. Então, olhando aí pelo cenário positivo, uma rodada que joga todo mundo embolado novamente, né? O empate do Santos contra o Cuiabá foi legal, principalmente depois do Vasco ter ganhado do Botafogo. De fato, o Botafogo é difícil, né, de opinar, já até havia comentado na live também. Na minha avaliação, o Vasco ganharia esse jogo e não deu diferente. Mas pelo menos o Santos não ganhou do Cuiabá na Vila Belmiro e ficou ali todo mundo embolado. O Goiás com 35 pontos, o Cruzeiro ainda com jogo a menos com 37, Vasco e Bahia com a mesma pontuação e o Santos com 38. Por que eu falei para vocês em relação a esta inflacionada, assim podemos dizer, essa inflação muito grande nos números para a permanência? Hoje, segundo a UFMG, o time que alcançar 45 pontos, ele tem 23% de chances de cair, e isso é uma loucura. Por quê? Porque 7 dias atrás, aliás, um pouquinho mais, é isso mesmo, dia 31 de outubro, a mesma UFMG colocava que o time que chegasse a 45 pontos, ele tinha apenas 7% de chances de cair. Como que em menos de 10 dias essa chance saiu de 7 para 23, quase 3 vezes mais a quantia, muito por conta de vitórias inesperadas, né, dessas últimas rodadas do Brasileirão, como por exemplo a vitória do Bahia contra o Fluminense, inflacionada do mercado, porque o Fluminense, se estivesse com o time titular, possivelmente não perderia, mas a gente sabe como funciona o Brasileirão. A vitória do Vasco contra o Cuiabá também foi surpreendente, além obviamente da vitória do Flamengo do Santos contra o Flamengo, que foi a principal, né, que deu uma balançada nesse campeonato brasileiro. Outros resultados também inesperados nas últimas rodadas, como a vitória do Cuiabá contra o Botafogo no Engenhão, criou uma demanda maior, vários empates nos confrontos diretos, igual o Goiás e Vasco da Gama, um time tira de um em uma rodada e entrega para o outro na outra, né? Igual, por exemplo, o Cruzeiro ganhou de 3-0 do Bahia, agora na última rodada perde para o Internacional em casa e o Inter já conseguindo chegar a 42. O Cuiabá vai lá e tira pontos do Botafogo, entrega para o Corinthians e dentro de casa, tanto para o Corinthians quanto também pelo Vasco da Gama. Então, nas últimas rodadas, os clubes da parte de baixo da tabela vêm conseguindo superar os de cima. Então, eu não acredito que essa possibilidade de você chegar a 45 pontos e ainda ter 23% de chances de cair, acho ela muito, muito exagerada mesmo. Tanto é que, por exemplo, hoje o time que chegar a 42 pontos, ele basicamente está rebaixado, né? 42 pontos, segundo a UFMG. Vou deixar aqui para vocês essa possibilidade de rebaixamento por pontuação. Ele tem 93% de chances de cair, sendo que no Campeonato Brasileiro do ano passado, vou até pegar aqui os números certinho, o primeiro fora foi o Cuiabá, ele ficou na 16ª colocação com apenas 41, mas o primeiro time dentro da zona foi o Ceará, com 37, né? Então, um time que tivesse 38 pontos no Brasileirão do ano passado, ele teria escapado, o que prova também que essa Série A é muito mais difícil do que a do ano anterior. E no ano passado eu já vinha falando isso um tempão. Eu sou bom assim nessa questão de palpite, de pontuação necessária para escapar. Confesso que nesse ano eu achei que 43 seriam suficientes. Agora eu vou aumentar um pontinho a mais. Acho que 44 será a pontuação necessária. E no ano passado, para quem acompanha aqui o canal há mais tempo, eu falava, olha, não sei não, mas para mim o time que fizer 38 pontos, menos de 40, ele consegue escapar. Isso eu falava, né, na virada do primeiro para o segundo turno, né, e acabou se concretizando. Na minha avaliação, se o Goiás conseguir vencer esses 3 jogos na Serrinha e chegar a 44 pontos, hoje a UFMG dá apenas 49% de
chances de escapar e 51% de cair. Então o time hoje que chegar a 44 tem mais chances de cair do que de ficar. Mas eu aposto, essa vai ser minha aposta arriscada nesse ano. Se o Goiás conseguir sim, vencer esses 3 jogos na Serrinha, estará na Série A do ano que vem. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação a esses números e também sobre essa inflação, né? Essa assim podemos dizer, de uma semana para outra dentro dos números, as probabilidades no Campeonato Brasileiro, ainda com vários confrontos diretos. Separei aqui alguns para vocês. O Goiás recebe o Santos e o Cruzeiro na Serrinha. O Cruzeiro ele recebe o Vasco no Mineirão, Bahia e Cuiabá, Corinthians e Bahia, além de Vasco e Corinthians. Então vários confrontos dessas equipes que estão um pouco mais acima do que em relação a Goiás, Vasco e Santos, né? São muitos confrontos diretos envolvendo Bahia, Corinthians e Cuiabá, né? Seria bom se eles tivessem um pouquinho menos de pontuação. Ainda assim é interessante porque, querendo ou não, um acaba tirando ponto de outro e